Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu darei continuidade ao assunto de máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Assim como no estudo de funções de uma variável, nós temos o teste da derivada segunda para classificar os pontos críticos de uma função como sendo pontos de máximo ou de mínimo. Para funções de duas variáveis, nós podemos recorrer a um resultado semelhante àquele do cálculo 1, neste caso chamado de teste da derivada de segunda ordem. Bom, o teste da derivada de segunda ordem nos diz o seguinte: se a gente tiver uma função de duas variáveis, f de x, y, sendo que as suas derivadas parciais de primeira e de segunda ordem são funções contínuas sobre um disco centrado em um ponto AB, e as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y neste ponto são nulas, se nós definirmos o número d, que neste caso depende do ponto AB, né, por isso essa segunda notação aqui é um número que depende de A e de B, como sendo a derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x no ponto AB, multiplicado pela derivada de segunda ordem em relação a y também no ponto AB, menos a derivada de segunda ordem de f, derivado primeiro em relação a x, depois em relação a y, ao quadrado. Então, neste caso, se o nosso número d for positivo e a derivada segunda de f for negativa, nós vamos ter que f possui um máximo local no ponto AB. Agora, se o nosso número d for positivo e a nossa derivada segunda de f em relação a x também for positiva no ponto AB, então a nossa função f vai assumir um mínimo local no ponto AB. Por fim, se esse número d for negativo, nós vamos ter que f assume um ponto de cela no ponto AB. Mas, se o número d for igual a zero, a gente não vai poder concluir nada através desse teste. É o que nos diz essa quarta propriedade. Então, nós temos aqui um teste que nos ajudará a classificar os pontos críticos de uma função de acordo com o sinal das suas derivadas segundas no ponto AB. Bom, para ajudar algumas pessoas a lembrarem da definição do nosso número D do teste anterior, a gente tem a seguinte observação. Basta observar que esse número D nada mais é do que o determinante de uma matriz chamada matriz hessiana da função f. Quem que é a matriz hessiana da função f? A matriz hessiana da função f nada mais é do que uma matriz 2 por 2, cujos seus elementos são as derivadas de ordem 2 da nossa função f, né? Observem que para a gente obter a primeira coluna dessa matriz hessiana, nós pegamos a nossa função f, derivamos ela em relação a x, e depois nós derivamos de novo em relação a x, obtendo assim esse primeiro termo, e depois nós pegamos a derivada primeira em relação a x e derivamos em relação a y, e obtemos esse segundo termo da nossa primeira coluna. E para obter a segunda coluna dessa matriz, nós derivamos a função f primeiro em relação a y, e depois nós derivamos de novo essa função em relação a x, obtendo assim o primeiro termo da segunda coluna. E para obter o segundo termo da segunda coluna, nós derivamos f em relação a y duas vezes. Tá bem? Por exemplo, vamos determinar e classificar os pontos críticos da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4xy mais 1. Então, o primeiro passo é determinar os pontos críticos dessa função, né? Observem que essa função possui derivadas, as derivadas estão definidas para todos os números reais, porque essa função é um polinômio. E como a gente sabe, polinômios são funções infinitamente diferenciáveis. Bom? Ou seja, existem as derivadas de todas as ordens, quando a gente está considerando um polinômio. Bom? Então, neste caso, a derivada parcial de f em relação a x, num ponto xy qualquer, é dado por 4x ao cubo menos 4y. E a derivada parcial de f em relação a y é dado por 4y ao cubo
menos 4x. Os pontos críticos vão ser obtidos quando essas derivadas parciais forem iguais a zero. Então, nós vamos ter que essas derivadas vão ser iguais a zero somente se x ao cubo for igual a y e y ao cubo for igual a x. Basta a gente resolver essas duas equações aqui do lado esquerdo, né, da minha setinha. Bom? Então, vamos resolver agora esse sistema de duas equações e duas incógnitas, né, que é dado por x ao cubo igual a y e y ao cubo igual a x, e determinar para quais valores de x esse sistema é satisfeito. Para os valores de x nos quais esse sistema é satisfeito, nós vamos ter os pontos críticos da nossa função. Então, para isso, nós vamos substituir y igual a x ao cubo na segunda equação. Então, substituindo, vou chamar aqui equação 1 e equação 2. Então, substituindo a equação 1 em 2, nós vamos ter, no lugar de y, eu vou colocar x ao cubo. Então, a gente vai ter x elevado a 9 igual a x. Subtraindo x dos dois lados dessa igualdade, nós vamos ter x elevado a 9 menos x igual a zero. Para resolver essa equação, eu posso colocar o x em evidências. Então, nós vamos ter x que multiplica x elevado a 8 menos 1 igual a zero. Mas a gente pode fatorar esse polinômio x elevado a 8 menos 1, porque ele é a diferença entre os dois quadrados, né? Então, nós vamos ter que essa equação pode ser escrita como x que multiplica x elevado a 4 menos 1, que multiplica x elevado a 4 mais 1 igual a zero. Esse termo x elevado a 4 mais 1, ele sempre vai ser diferente de zero. Então, as nossas derivadas parciais só vão ser iguais a zero quando x for igual a zero ou quando x à quarta menos 1 for igual a zero. Mas observem que x à quarta menos 1 também pode ser fatorado, né? Então, nós vamos ter x que multiplica x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1, que multiplica x à quarta mais 1 igual a zero. Daqui nós concluímos que as nossas derivadas parciais vão ser iguais a zero, se e somente se x for igual a zero ou x ao quadrado menos 1 for igual a zero, né? Ou seja, se x for igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, nós temos três possibilidades para os valores de x. Observe que quando x for zero, nós podemos voltar aqui tanto na equação 1 quanto na equação 2 e substituir o valor de x para encontrar o valor de y, né? Quando x for zero, o meu y também vai valer zero, porque y é igual a x ao cubo, né? Além disso, quando x for igual a 1, o meu y também vai ser 1. E quando x for igual a menos 1, meu y também vai ser igual a menos 1. Então, os pontos críticos dessa função f de x e y são dados por 0, 0, 1, 1 e menos 1 e menos 1. Logo, 0, 0, menos 1 e 1, 1 são os pontos críticos de f de x, y. Então, nós determinamos quem são os pontos críticos da nossa função f de x, y. Agora, nós iremos classificá-los utilizando o teste da derivada de segunda ordem. Se eu derivar f em relação a x duas vezes, num ponto x, y qualquer, nós vamos obter 12x ao quadrado. Se eu derivar f em relação a y duas vezes, nós vamos obter 12y ao quadrado.
E se eu derivar f em relação a x primeiro e depois em relação a y, nós vamos obter menos 4. Bom, então, o nosso número d, num ponto xy qualquer, é dado por 12x ao quadrado, que multiplica 12y ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Neste caso, nós vamos ter 144, que multiplica x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, menos 16. Então aqui nós temos o valor de d num ponto xy qualquer. Mas a gente quer analisar esse valor de d no ponto 0, 0, no ponto menos 1, menos 1 e no ponto 1, 1. Então vamos começar pelo ponto 0, 0. Quando a gente olha para o valor de d no ponto 0, 0, basta a gente substituir o valor de x e de y por zero na equação de d, então nós vamos ter menos 16. Então, como d é negativo, pelo teste da derivada de segunda ordem, a nossa função f assume um ponto de cela no ponto 0, 0. Né? Então, f tem um ponto de cela no par ordenado 0, 0. Bom? Agora vamos analisar o ponto menos 1 e menos 1. Então, se a gente olhar para o valor de d no ponto menos 1, menos 1, nós vamos ter 144 que multiplica menos 1 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado, menos 16. Então, 144 vezes menos 1 ao quadrado, vezes menos 1 ao quadrado, menos 16. Que vai ser igual a 144 menos 16, que é igual a 128, que é maior do que zero. Então, no ponto menos 1, menos 1, o nosso valor de d é maior do que zero. Então, para a gente verificar se a nossa função f possui um valor de máximo ou de mínimo no ponto menos 1, menos 1, nós temos que analisar o sinal da derivada segunda de f em relação a x no ponto menos 1, menos 1. Mas a derivada segunda de f em relação a x no ponto menos 1, menos 1 é igual a 12 que multiplica menos 1 ao quadrado, que é igual a 12, e é maior que zero. Então, se a derivada segunda em relação a x de f é maior do que zero, e o discriminante, o número d, também é positivo, então f assume um valor de mínimo local no ponto menos 1, menos 1. Bom? Então, pelo teste da derivada de segunda ordem, né, f assume um mínimo local no ponto menos 1, menos 1. Bom, falta analisar o ponto 1, 1. Mas se a gente olhar para o valor de d no ponto 1, 1, então voltando aqui na expressão de d, nós vamos substituir aqui o valor de x e o valor de y por 1, né? Nós vamos ter 144 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 16. Então, novamente, nós vamos ter 144 menos 16, que é igual a 128. Então, o nosso d no ponto 1, 1 é igual a 128, que é maior do que zero. E a nossa derivada segunda de f em relação a x, no ponto 1, 1, é dado por 12, que multiplica 1 ao quadrado, que é igual a 12, ou seja, maior do que zero. Então, novamente, nós temos que o d é maior do que zero e a derivada segunda de f em relação a x também é maior do que zero. Logo, f também assume um mínimo local no ponto 1. Então, f assume um mínimo local no ponto 1.
Então, os pontos críticos da função f de xy deste exemplo são os pontos 0, 0, menos 1, menos 1 e 1, sendo que o ponto 0, 0 é um ponto de Cela e o ponto menos 1 e o ponto 1, 1 são pontos de mínimo. Geometricamente, nós temos este gráfico, né? Observem que aqui, na imagem de f pelo ponto 0, 0, nós temos um ponto de Cela. E aqui no ponto, na imagem de f, por menos 1 e por 1 e 1, nós temos mínimos locais. Então aqui nós temos um mínimo local, aqui um outro mínimo local, e neste ponto aqui nós temos um ponto de Cela. Então é isso, e no próximo vídeo eu irei falar sobre máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas. Até lá!